Então vamos continuar. What did I say? O que eu falei ontem? Você lembra? O que eu falei? Then we will finally also discuss about Sadha and Siddha. Então, finalmente, nós vamos falar sobre Sada e Siddha. Who is called Sadhak or who is called Siddha? Quem é chamado de Sadhaka e quem é chamado de Siddha. So Sadhak means he is practicing sadhana bhakti. Então, Sadhaka é aquele que está praticando Sadhana Sadhana Bhakti. bhakti is called Sadhak. Quem pratica Sadhana Bhakti é chamado de Sadhaka. Siddha, E one Siddha, who attain his perfection goal. aquele que atinge a sua meta de perfeição. Doing bhajana and sadhana. E fazendo Bhajana e Sadhana, That serves to his Istadeva, ele serve a sua Istadeva, possibilities, sua deidade body, adorável, mind and speech. com seu corpo, mente e palavras. And also remembering pastimes of Krishna. E também se lembra dos passatempos de Krishna. É chamado de Siddha. Vishwanath Chakravarti explica belamente sobre quem é Sadhaka e quem é Siddha. No Bhakti Rasamrita Sindhu, in Bhakti Rasamrita Sindhu, the characteristics of the sadhak bhakti. In Bhakti Rasamrita Sindhu, the characteristics of the sadhak bhakti are described as follows. Who is called sadhaka? Sadhaka Parikirtita. então quem é Sadhaka? Utpanna ratayo samma. Nirvignayam anupagata. Krishna Sakshat Vidujukka. Sadhaka. One in whose heart Aquele devotee towards Krishna em has cujo already coração Rati por Krishna já se manifestou, que se tornou qualificado para adorar a manifestação direta do Senhor, mas que não obteve, não está completamente livre de todos os obstáculos, é chamado de Sadhaka. É chamado de Sadhaka Bhakta. Isso é muito importante. Então eu falei quem é Sadhaka? No Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami Pada explica que, na verdade, o exemplo mais elevado de Sadhaka é Bilva Mangala Thakura. A história da vida de Bilva Mangala Thakura é muito bela. Bilva Mangala Thakura, ele nasceu no sul da Índia, nas margens do rio Krishnavena. Então ele nasceu no sul da Índia, nas margens do rio Krishnavena. E ele nasceu numa família de Brahmana muito elevada, e ele era muito erudito e culto. Ele era um chefe de família, Grihastha. E ele tinha muito conhecimento em sânscrito. E ele seguia todas as regras e regulações na sociedade.
Bilavangal Thakur actually he was a Rasik Vaishnava. Bilvamangala Thakura é um Rasika Vaishnava. One day, Certo one dia, friend told him, o seu amigo lhe on the disse side of the river of Krishnavena, que do outro lado do rio, Chintamani, Chintamani she is living there. vivia lá. And she sings very nice, all the slokas of Shastras, very sweet tune. E ela canta todos os slokas Very sweet tune. dos Shastras num tom muito doce. Then, Então, se você se encontrar com ela, você vai poder saborear a Bhakti Rasa no seu coração. for this regard, Por essa razão, Thakur, Bilvamangala Thakura once he came certa vez foi to the place of até o local de Chintamani. and that day Chintamani E aí, naquele dia, spoke very nice Chintamani falou um belíssimo Harikatha. with her expressed many sentiments. E ela explicou muito de seus sentimentos Then Bhava. Bilavangal Thakur was Então, intoxicated. Bilvamangala Thakura ficou muito intoxicado pelo Harikatha dela. So for this regard, every Então, por day, essa razão, todo Bilavangal dia, Thakur Bilvamangala Thakura costumava ir Katha, ouvir o Harikatha dela. understand? Você entende? Chintamani gave very nice. Chintamani dava um belíssimo Harikatha. Some people also saying Algumas pessoas dizem que Chintamani era prostitute. uma prostituta, But Krishnadas Kaviraj mas Goswami Krishnadas Kaviraj Goswami está dizendo, ele diz que prostitute. ela não era uma prostituta, mas de qualquer forma, Bilavangal Thakur Bilvamangala Thakura used to go listen Harikatha costumava todo dia ir ouvir Harikatha da boca dela, in this way. e dessa forma, Bilavangal Thakur Sumas Bilvamangala Thakura intoxicated. ficava tão intoxicado. After a few years, Após alguns anos, Bilavangal Thakur's Bilvamangala father left body. Thakura perdeu o pai. Vedic culture De acordo com a cultura védica, left body. Then you have to perform quando o pai his father's abandona o corpo, você tem que fazer a cerimônia de Shraddha, de cerimônia fúnebre. At the time of ritual Shraddha ceremony, Mas no momento dessa cerimônia de Shraddha, one also Utsava. Celebration that's called Brahman. According to the Vedic culture, estava acontecendo também uma outra the celebração. Brahmanas give some dakshina, Então, que é their activities there. de acordo com a cultura védica, eles tinham que fazer, junto com essa celebração, alimentar os brahmanas e dar alguma doação, junto com a celebração fúnebre. But Bilavangal Thakur, Mas Bilvamangala Thakura, about noontime, ele não tinha tempo, then he cannot tolerate himself. ele não estava se aguentando, lembrando de Food-feeding to the Chintamani. Brahmanas, Antes de alimentar os brahmanas, prasad which offered to Thakurji, ele pegou alguma and the prasad he praçada also took. que tinha sido oferecida a Thakuraji, Afterwards, colocou na sua gamcha e saiu correndo em direção a Chintamani. and just wife, E aí a where are you going? esposa casta dele Bilavangal perguntou: onde você está indo? E Bilvamangala Thakura nem respondeu e saiu correndo. E aí a esposa dele perguntou: e você não alimentou os brahmanas? Where are you going? What happened? Onde você está indo? O que está acontecendo? But Bilavangal Thakur did not say anything. Mas Bilvamangala Thakura First, não falou nada e saiu correndo em direção ao local de Chintamani. Bilavangal Thakur's just wife also chasing them. E a esposa casta de Bilvamangala Thakura saiu correndo atrás dele. Onde é que você vai se você não alimentar os brahmanas? Você vai para o inferno. Auspicious day. Your fathers Hoje é um dia auspicioso. É um dia auspicioso, o dia da cerimônia do seu were pai. not feeding the Os brahmanas estão aqui. Se você não alimentar os brahmanas, você vai para o inferno. But Bilavangal Thakur did not listen any Mas Bilvamangala Thakura não ouviu nenhum conselho da sua esposa. running. Correndo, ele saiu. Then
Então, wife also chasing them. a esposa dele foi correndo atrás. On the way, No big caminho, storm came. caiu uma tempestade muito Also grande, rain. chovendo. Then his wife E a esposa dele left his body. He was one snake, black snake, bite E aí uma serpente negra her. Then she left. picou a esposa dele e ela abandonou o corpo. Rolling on the ground. E aí o corpo dela In that, foi rolando pelo chão e caiu dentro do rio. turn his face back, Mas Bilva Mangala Thakura nem virou running. a face para trás em direção à sua esposa, nem viu nada. Saiu correndo. E aí Also, o rio estava completamente inundado, com uma corrente muito forte. E aí ele pensou, como atravessar o rio? there are no boat, nothing. Não tinha nenhum barco, nada naquele momento. Thakur E aí viu a Mangala Thakura, logs. viu um tronco, Wood. um pedaço de madeira boiando na água. So Vilamangal Thakur, Então viu a Mangala he Thakura, hold one log. ele segurou Hand, um he tronco, hold the one log, and another hand, com uma mão ele segurou o tronco e com a outra ele foi remando assim. and cross the river. E aí ele conseguiu atravessar o rio. And then coming E aí in the house of ele chegou na casa de Chintamani. Chintamani. That time Chintamani E aí also naquele was momento Chintamani tinha fechado a sua porta porque estava uma grande tempestade. Mas viu a Mangala Thakura, got out. ficou chamando ela, gritando, Chintamani, abre a porta. Mas ela não ouviu, And a big storm. porque estava uma tempestade e tudo mais. Vilamangal Thakur Então saw viu a Mangala Thakura, ele viu uma corda on his what is called hanging on the fence, you know, outside the fence in the house, outside the fence in the house. Then he Tava thought that the do lado de fora da casa. rope Ele viu essa in front of that road up, corda ali pendurada. Aí ele pegou essa corda when he e fell down, saltou e caiu na varanda de Chintamani. open it, oh. E aí Chintamani abriu a porta e viu a Mangala Then Thakura. Chintamani told to Vilamangal Thakur, E aí Chintamani disse a Bilva Mangala Thakura: Ei Bilva Mangala, ontem você disse que hoje ceremony era a cerimônia de ritual do seu pai also you have to feed the brahmanas, e que você tinha que abandonar alimentar os brahmanas. perform this activity, brahman ritual activities. Mas você não fez os seus rituais, o que você está fazendo aqui? Vilamangal Thakur, Mas Bilva Mangala Thakura disse: hey Chintamani, Ei I Chintamani, cannot tolerate. eu não posso tolerar When just I remember you, a separação de você. Eu apenas me lembrei de você e saí correndo. she told, E deixei minha casa e vim how até you cross aqui. the river? E Chintamani perguntou: como é que você atravessou o rio? And put your original logs and Aí ele falou: tem uns troncos ali, ó. Eu peguei aquele tronco that ali. log is which Mas o que era aquele tronco? wife dead body. Era o cadáver da esposa dele. Chintamani hold his wife dead body one hand and Bilva Mangala segurou o cadáver da sua esposa Thakur com uma mão e com a outra foi remando. hold his wife dead body. He's thinking this is E ele estava pensando que isso era um pedaço de madeira, um tronco. Chintamani asked, how do you cross my fence? Então Chintamani falou: e como é que você atravessou ali This one. para entrar na minha casa? Ele falou: tinha uma corda. Mas isso não era uma corda, era uma serpente preta. Chintamani, Vilamangal Thakur. Bilva Mangala Thakura nem reparou que era uma cobra. Achou que era uma corda. And that time, E aí naquele momento, Chintamani and this disse: type of love ei, esse tipo de amor with Krishna, e afeição dê para Krishna. life will be successful. E aí sua vida será bem sucedida. Why you so much attached with this material body? Por que And tanto this body apego also, por esse corpo material or stool, que é feito blood. de Why? fezes, sangue? Para que isso? If you attach with Krishna, Se você se apegar a Krishna, você vai para Vrindavan. E aí a sua vida vai ser bem sucedida. in this way,
Então, desta maneira, Chintamani usou palavras duras com Bilwamangala. Então, a vida de Bilwamangala Thakura mudou completamente. E Bilwamangala Thakura partiu em direção a Vrindavana. E ele falou, eu tenho que me encontrar com Krishna. E ele foi correndo, correndo, correndo. E aí no caminho ele viu uma noiva, uma mulher recém-casada, que estava tirando água do poço. E aí Bilwamangala Thakura perguntou-lhe, me dá um pouco de água. E aí essa mocinha recém-casada disse a Bilwamangala Thakura. Ela se voltou para ele, e quando ele viu essa mocinha, então tinha passado só um dia da cerimônia de casamento dele. E aí quando ele viu isso, novamente a mente dele ficou perturbada e ele ficou olhando para ela. E ele ficou vendo quão linda era a face dessa mocinha recém-casada. E aí ele pensou, esses meus olhos são a causa de ser um obstáculo para eu ter o darshana do Senhor. Os meus olhos novamente estão intoxicados com a beleza dessa mocinha recém-casada. Então ele pensou dessa maneira. E ele se arrependeu. E aí ele pediu a essa mocinha recém-casada, me dê o seu grampo de cabelo. E ele pensou, deve ter alguma coisa no pé dele, um espinho. Aí ele falou, por favor, me dê o seu grampo de cabelo. Aí ele pegou esse grampo de cabelo e furou os seus olhos. E tanto sangue saiu e ele agora estava completamente cego. Porque Bilwamangala Thakura estava pensando, os meus olhos são um obstáculo para eu ter o darshana de Govinda. Então, novamente, ele partiu em direção a Vrindavana. Mas ele não sabia por onde ir, ele estava completamente cego. Então, Krishna apareceu disfarçado de um vaqueirinho. E ele disse para Bilwamangala Thakura, ei, onde é que você está indo? Bilwamangala Thakura falou, estou indo para Vrindavana. Krishna disse, eu também estou indo para Vrindavana. Aí Bilwamangala Thakura disse, e o que você está fazendo aqui? Aí Krishna disse, então Krishna não tinha dado a sua própria identidade, ele não tinha se identificado. Ele só falou, todo mundo me chama de canha. Sabe a linguagem de Braja? Então Bilwamangala Thakura pensou, deve ser um vaqueirinho qualquer. E ele falou, eu pastorei as vacas por aqui. Se qualquer pessoa tem alguma dificuldade, eu vou lá e ajudo. Aqueles que perdem o caminho, eu os ajudo. Eu tenho esses dois trabalhos. Eu pastorei as vacas e ajudo aqueles que estão perdidos, que perderam o caminho. Então Bilwamangala Thakura disse, ok, eu estou indo para Vrindavana, venha comigo. Então Krishna pegou a mão de Bilwamangala Thakura, porque ele era cego, né? Então ele pegou ele pela mão e ambos ficaram indo. Então Krishna perguntou a Bilwamangala Thakura, ei Bilwamangala, eu ouvi dizer que você é muito culto, que tem conhecimento do Shastra.
Você poderia então glorificar Krishna? know the glories of Krishna. Eu quero saber sobre as glórias de Then Krishna. Bilamangal Thakur, Então, Bilva Mangala Thakura, he recited many slokas ele recitou muitos slokas with glorification of Krishna. em glorificação a Krishna. When Krishna heard this glorification of Krishna, Krishna's Quando ears, Krishna so much sweet nectar. ouviu isso, em seus ouvidos era como um doce néctar. The book's name is Por essa razão, o nome do livro é Krishna Karnamrita, Krishna's beautiful sweet pastime. que é a glorificação dos belíssimos passatempos doces de Krishna. Then Krishna is very happy Então, Krishna estava muito feliz. and come very close to Vrindavan. E ele Then foi, Krishna told Bilamangal, e quando eles chegaram muito perto de Vrindavan, ele falou: Ei, Bilva Mangala, minha mãe está me chamando, eu tenho que ir. from his Então, Krishna largou a mão dele. E Bilva Mangala Thakura então compreendeu. before he was thinking, Antes eu estava pensando que você era um menino qualquer, well, mas agora eu vejo que você é Krishna. and that time Bilamangal E aí, naquele momento, Bilva Mangala Thakura recitou um sloka. Kirtam Jati. You may go out from my hand. Você pode até soltar minha mão. Is it true? Isso é But verdade. you cannot go out from my heart. Mas você não vai If you conseguir go sair out- do if you meu go out from my coração. heart, Se você sair do meu coração, you are very powerful person. eu vou pensar que você é uma pessoa muito poderosa. If Krishna, now you realize you are big chicken. Então, Bilva Mangala disse: Agora eu compreendo que você é um grande enganador. So I will have to give you punishment. Eu vou ter que te punir, But this verse Krishna. is very sweet verse. Então, esse verso é muito Muito doce. You may go from my Você heart. pode até From my hand. escapar da minha mão, But you cannot go out from my mas você não pode escapar do meu coração. will. Então você me I enganou. have to give you punishment. Então agora eu devo te punir. Then Krishna asks, E aí Krishna what perguntou: punishment will you give me? Que tipo de punição você vai me dar? That time, E aí nesse momento, Bilamangal Thakur, Bilva Mangala Thakura disse: put you one dungeon. Eu vou te colocar num calabouço, Dungeon answer, yeah. na prisão. But where is that? E onde é isso? But in my Hidayakara dungeon of my heart. Falou: na prisão do meu coração. E por quanto tempo eu vou ter que ficar lá? Por tempo ilimitado. Santrupi no muchayami. I will never Eu nunca release from the vou te libertar dungeon of my heart. da prisão do meu coração. I am always stay. Você vai sempre ficar lá. Listen. Vocês entendem isso? Just I also explain this to Bilamangal Thakur. Então eu só estou falando isso. Bilva Mangala Thakura é chamado de sadhaka. Sadhaka, Por isso Rupa Goswami Pada explica. Ele citou um sloka, não falou a tradução. so sadhak means this way. Então sadhaka significa isso. Panno ratayo samma nirvignata upagatam Krishna sakshat vidu jugga sadhaka. Is the process. Esse é o processo. So we are which stage now? Então nós estamos em qual estágio agora? Very difficult to become the sadhaka. É muito difícil se tornar um sadhaka. Sadhaka, here is saying, Aqui está dito que one in whose heart rati, aquele em cujo coração roti, not bhav manifested. Before bhav manifested, não está falando de the bhava. stage is called rati. Antes de Baba se manifestar, esse estágio é chamado de Rati. Shraddha Sadhu Sangha Bhajana Kriya Nista Ruti Ashakti. E após a Shakti vem Rati. Then bhav, E então Bhava. then prem comes. E aí vem Prema. Then before bhav, Então antes de Bhava, rati is come. vem Rati. Then asakti, then rati, then bhav. A Shakti, Rati e Bhava. So here saying,
Então, Which called sadhaka? é dito, quem é Sadhaka? Aquele em cujo coração, Rati, Krishna has por already Krishna, manifested. já se Who manifestou. has become qualified to Aqueles que se tornou qualificado perceive the para direct adorar manifestation of the Lord, a manifestação direta do has Senhor, not yet obtained mas que ainda não está completamente livre obstacles. de todos os obstáculos. Sadhaka. Essa pessoa é chamada de Sadhaka. Understand? Vocês entendem? Sometimes we're thinking, oh, Prem manifested in his heart. He's very elevated. Então, às vezes a gente pensa, essa pessoa manifestou prêmio em seu coração, então ela é muito elevada. Mas quando a gente ouvir esse verso, a gente vai entender o que é um Sadhaka. He's qualified. Yes, see, Ele é he's qualificado qualified to take darshan to Lord. para ter o Darshana do Senhor. Because Rati manifested in his heart. Porque Rati já se manifestou no coração dele. Attained the stage of Bhagavad. Na verdade, ele ainda não obteve, não atingiu ainda o estágio de He's Bhavadashi. qualified. Ele é qualificado. He's qualified to take darshan to Lord. Ele é qualificado para ter o Darshana do Senhor. Mas Impediments. alguns impedimentos, obstáculos ainda existem. Por essa razão, Cannot take darshan. ele não pode ter o Darshana. This is a simple thing. Isso é simples. So here he's saying this. Então, agora He has está already- dito. Rati has manifested in Roti his heart, and se is manifestou qualified to no perceive coração dele. E ele é qualificado manifestation of para God. adorar a But who manifestação direta has do Senhor. obtained Mas ainda não está completamente livre de todos os obstáculos. yesterday I told. Ontem eu disse, Anarthas os anartas não são fáceis de ser removidos do coração, porque os anartas, as coisas indesejáveis do Senhor, são removidas em diferentes estágios. Ekadesha Vatini, Bahudesha Vatini, Praiki, Purna e Atantiki. Quando o Sadhaka chega no estágio de Atantik Dasha, neste momento, ele pode ter o Darshana do Senhor. Atantik Dasha significa aquele que obteve Krishna Prema. Então, neste momento, ele pode ter o Darshana diretamente do Senhor. A gente diz, muita gente diz, ai, eu tenho Darshana do Senhor, o Senhor fala comigo. Muita gente sai falando isso, não é? Mas quando você lê esse verso, aí você vai entender se o Senhor realmente está falando com aquela pessoa ou não. Então, quando Krishna soltou as mãos de Vivamangala Thakura, nesse momento ele compreendeu, ele é Bhagavan. Então ele obteve essa misericórdia do Senhor. Então Vivamangala Thakura é esse exemplo. E aí ele compreendeu. E teve o Darshana do Senhor também. Mais tarde o Senhor disse a Vivamangala Thakura, tá bom, eu dou bênção a você. Você pode ver a minha forma. E aí Vivamangala Thakura teve o Darshana da belíssima forma do Senhor. E aí, novamente, Vivamangala Thakura pediu a Krishna, me dê uma outra bênção, por favor. Eu quero me tornar cego. Por quê? Porque com os meus olhos eu tive o seu Darshana. E eu não quero ter o Darshana de nada a mais. Apenas Manachaksha. Com a minha visão transcendental eu tive o Darshana de você. Essa é a história da vida de Vivamangala Thakura.
So that means when you attain Então the significa que quando a gente atinge Prema Dasya, then you can directly darshan. nesse momento você pode ter o Darshana do Senhor diretamente. Ontem eu disse All our anarthas, que step by todos step, os nossos removed anartas from our- serão passo a passo removidos do coração. You also they put your lotus hand, Não é de uma hora para outra. Ó, I will pluck magic. não é que nem uma magia negra. Ó, Gurudeva, They put your lotus hand, coloque a sua mão de lótus na minha cabeça e I will everything. tudo vai ser Saying or not? feito. Sometimes so, Tem gente que as pessoas dizem isso ou não? Ok, então agora eu vou tocar meridanga com a mão assim. we can understand. Entende, meridanga? Gurudeva me dá bênção, 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 bênção. Without sadhana bhajan, how possible? Mas sem sadhana em bhajana, como é possível? Então ontem eu disse Anarthas removed. que os nossos anartas serão removidos em diferentes estágios. Sradha, 1 or 2%. Anarthas 1 removed. ou 2% dos anartas são removidos do anarta. Aí isso é chamado de Ekadishi Vatini. Nista, E depois, Shraddha, Sadhusanga, Bhajanakriya, Nartanivriti, Nista, e isso é chamado de Bahudesha Vatini. more than 50%. E aí mais de 50% dos anartas é removido do coração. Then Ruchi Dasha, so when sadhak will come, stage of Então, Nista and Ruchi, Ruchi Dasha, quando o sadhaka chega ao estágio de Nista e Ruchi, Praiki. Then almost all his anarthas perdão, are removed from him. Almost means zero. No? Praiki. Then almost Nista and Ruchi, that time então quando ele está no estágio de Nista e Ruchi, Praiki. isso é All his anarthas Praiki, almost means zero. já está quase todos os seus anartas já estão removidos. Percentage. Quanto que é quase? Talvez 95% dos anartas, mas ainda sobrou o quê? Uns 5% ali. But when sadhu will come in the stage of still also after how many? 2%. Não, então ele falou então 98%, então sobrou ainda 2% ali. But when sadhu will come in the stage of Mas quando o sadhaka chega ao estágio de Nistha Ruchi, Nistaruti Ashakti, Asati Dasa, that is called a Shakti Dasa é chamado de Praiki. Praiki, Almost all. está quase lá. When sadhu will come in the stage of Quando o sadhaka chega no estágio de Bhavadasya, Purnami, all his anarthas, aí é Purna. Purna significa que todos os seus anartas já foram eliminados. É completo. Os anartas já foram embora, mas existe algum of the anarthas in cheiro de anarta ali. what kinds of anarthas? E qual tipo de cheiro de anarta ainda tem no coração? All offenses, Vaishnava Parada. all the anarthas gone. That is true. Todos os anartas já saíram. Mesmo a Vaishnava Parada já se foi. Mas o cheiro da Vaishnava Parada, Understand? você entende? Não é tão fácil de remover. For this regard, even sadhak will come in the stage of avadasa. Some chance to Então, por essa razão, mesmo se o sadhaka estiver no estágio de Bhavadasa, ainda tem chance dele cair. even Você sadhak will entende? come in the stage of Mesmo se o sadhaka chegar ao estágio de Bhavadasya, some chance. Maybe Ah. not, but chance is there. a chance dele cair, talvez sim, talvez não, mas existe a possibilidade. What Maharaj Katha is for this regard. Giving example. O exemplo disso é o Katha de Bharata In Maharaja. the stage of Bharata Maharaja atingiu o estágio de Bhavadasya, mas ele se apegou ao filhote de veado. E 3 nascimentos foram desperdiçados, because Maya is very powerful. No? porque Maya é muito poderosa, tá? Bhavadasha, obrigada Prabhu, Bhavadasha. Isso é muito, muito raro.
bhava. Aquele que If you are down, atinge bhava e cair dessa posição, isso é muito, muito raro. every stage is you will fall down. And Você you não- will attain in the stage of bhava. Não pode dizer que Some cases, because Shastra says this way, then stages who attains bhava, if you fall down, this is very, very rare. And you cannot say every stage is you will fall down. And if you attain in the stage of bhava. But some cases, because Shastra saying this way, e não tem, então não dá para dizer que em todos os estágios você vai cair se você atingir o estágio de Bhavadasha. Mas no Shastras é dito que then Maya is very powerful. Maya é muito poderoso. Conquer them. Não é tão fácil conquistar Maya. Even sadhak, perform bhajan sadhana and perform all kinds of honor. Mesmo o sadhaka faz bhajana e sadhana e fica livre de todos os tipos de anartas e fica aqui neste mundo material, Maya can Maya pode pull down. fazê-lo cair, puxá-lo para baixo. You understand this? Você entende isso? Rupi Savandanam. Even the Mukta Purush. Mesmo o Mukta Purusha, uma pessoa liberada, fica neste mundo material. Maya pode puxar ele. Este é o dever de Maya. Haridas Thakur Nitya Mukta Mahapurush. Also, Haridas Thakur era um Nitya Mukta 3 Mahapurusha. times Mayadevi she came. Mas ele fez essa lila. 3 vezes Mayadeva apareceu diante de Haridas Thakura. Different way. Mas as lilas são diferentes. Mayadevi she told. Mayadeva disse: Ei Haridasa, I want to listen na verdade pure holy names from you. eu quero ouvir o santo nome puro da sua cabeça, da sua boca. And you cannot conquer them. Mas você não pode conquistar mais. Então, continuando, Comes in the stage of Bhavadasa. no estágio de Bhavadasha, And complete Purna. os seus anartas já estão completamente removidos. Purna, isso é chamado de Purna, mas existe um cheiro de Vaishnava Parada. And for this regard, E por essa razão, direct take darshan to Lord. você não pode ter o Darshana diretamente do Senhor. And say, here they say, sadhaka. Rati, he attained the stage of Rati. Você atingiu o estágio de Rati. Rati é chamado de o broto de Bhava, Bhava Ankura Bhavankur. Understand? Bhavankur. Rati Dasa means Rati Dasha significa o broto de because Bhava. Porque there are 9 external symptoms há of 9 Bhava. sintomas externos de Bhava. Actually, the 9 external symptoms of Dhamma Bhavankur. Antravartakarattam Vraptimana Sunnata Avam. And actually, the 9 external symptoms of Dhamma Bhavankur. Antravartakarattam Vraptimana Sunnata Asavando Samatkanta Namagani Sadaruchi Asapitad Gunanukani Pratitad Vasati Stali Itturjo Surajata Bhavam Purejane. Yeah, Bhava Ankur. Use this one. Bhavankura, essa palavra é usada. Não é um Bhava completo. Ankur, understand? Você entende Ankura? É o broto de Bhava. Isso é chamado de Rati. That time there are 9 symptoms. Então, nesse momento, 9 sintomas surgem. Chandravartakarattam Vraptimana Sunnata Asavando Samatkanta Namagami Sadaruchi Asatitad Gunanukane Pratitad Vasati Stali Itturjo Surajita Bhavam Purejane. There is this word, Bhavankur, this proud one. É usada essa palavra Bhavankura, o broto de Bhava. Isso é chamado de Rati. Proud of Bhav means O broto de Bhava é Rati. Asati. Após a Shakti vem Rati. And when this Bhav mature, Quando este Bhava fica maduro, then Prem manifests. então o Prema se manifesta no When sadhu coração. will come in the stage of Prema Dasa, Então, quando o Sadhaka chega ao estágio de Prema Dasha, neste momento, todos os anartas not return back. não irão retornar novamente. That is called
Isso é chamado de Atantik Dasha. Praikipurna Atantik. Você entende? Então, quando o sadhaka chegar ao estágio de Anartha Nivritti Atantik Dasha, aí ele poderá ter o Dashana direto do Senhor. Prema Dasha. Sem Prema, Krishna não dará o Dashana. Bhava Dashana, às vezes por um segundo dá para ter um Dashana. Mas no momento de Prema Dasha, mas no momento de Prema Dasha você vai ter o Dasha. Prema Dasa. Dasha. E às vezes vai dançar, vai cantar, rolar no chão. Porque esse tipo, as lilas automaticamente vão se manifestar nos corações, no coração. Às vezes tem uma lila de encontro, ele vai ficar muito feliz cantando, dançando, mas às vezes vai se manifestar uma lila de separação no coração, então ele vai chorar. Essa pessoa que tem prema. Ele age que nem uma pessoa louca, cantando e dançando. Esse é o estágio de Prema Dasha. Mas, quando o sadhaka chega ao estágio de Prema Dasha, ele não vai mais ficar neste mundo material. Não vai ficar muito tempo neste mundo material. Muito em breve ele irá abandonar este corpo e atingir a morada do Senhor. Este é o processo. Porque Prema não pode ser tolerado neste corpo. O corpo não consegue tolerar Prema. Então o corpo não pode tolerar. Porque neste momento o corpo fica transcendental. Mas se o sadhaka, tem que abandonar o corpo. Mas aqueles que são Siddha, que são associados eternos de Siddha, o corpo deles é transcendental. Com os nossos corpos materiais, a gente acha que o corpo deles é material. Mas o corpo deles é o quê? Transcendental, que nem Rupa Sanatana, os 6 Goswamis, Guru Varga. O corpo deles é chamado de corpo transcendental. Eles não são sadhaka. Eles são chamados de Siddha. Vocês entendem? Eles estão fazendo o papel de sadhaka. Então uma pessoa está fazendo o papel de sadhaka e outra um eterno associado de Krishna. Não é a mesma coisa. Ela está fazendo o papel. Chintamani just said, not explain this. She was singing. Chintamani, ela era uma cantora, ela cantava muito bem, ela era apenas uma. Falou, ela era uma cantora, cantava muito bem. Ela falava Srimad Bhagavatam Katham Mritam. Mas Bilwa Bangla Thakur estava pensando, ela é minha
Vatma Pradashaka Guru leads é aquele que te leva the para como obter prema. this is the birth position. Isso é Vatma Pradakshaka Guru. Understand? Vocês entendem? Chintamani is Patanjali. Esse é o kata de Chintamani. But we discuss about Mas nós estamos falando sobre Nizamukha. Vilvamangala Thakura. Ele é um sadhaka. And so no, one is acting the role of sadhaka, as like those who are eternal associated Krishna. Então tem aqueles que fazem o papel de sadhaka, mas que são eternos associados, como Rupa e Sanatana, eles não são sadhakas. They are acting as like sadhaka, showing to us. Eles estão atuando, eles estão mostrando e nos ensinando como fazer bhajana sadhana, como cantar os santos nomes. Radha Krishna Punasmite Anandana Sarma Bande Rupa Sanatana. So 6 Goswami, they are not sadhaka. Os 6 Goswamis não são sadhakas. Eles são siddha, mas estão fazendo o papel de sadhaka. E estão nos mostrando como sadhakas devem fazer bhajana e sadhana. Na verdade, eles são chamados de siddha. Esse é o processo. Esse sadhaka, os sadhakas fazem isso e aquilo, como agir, como fazer bhajana e sadhana. Porque o nosso Guru Varga está nos mostrando. Eles não são sadhakas, eles estão fazendo o papel de sadhakas, tipo ensinando, age assim, assado. Na Siddhadeha deles, eles estão servindo a Istadeva deles, Radha e Krishna. Então, nesse momento, eles têm 2 formas, Sadhaka forma e Siddha forma. Forma Siddha. Na forma de Sadhaka é aquela com a qual ele está nos mostrando as coisas. Então, agora, continuando, então agora quem é Siddha? Como saber se uma pessoa é Siddha? Então o Sadhaka na verdade é Jiva Tattva. E Siddha é Parikara Tattva. Parikara. Então, a característica de Siddha Bhakta é aquela que obteve o estágio de Sadhana Bhakti, Prema Bhakti, que é de... Peraí. Sadhana Bhakti or the Prema Bhakti. So the characteristics of Siddha Bhakta, one who has attained to the stage of Sadhana Bhakti or the Prema Bhakti, has been described as follows. Abhignata Akhila Klesha, which is Nitya Parikar. Aquele que é Nitya Parikar, eterno associado de Krishna, ele é chamado de Siddha. Abhignata Akhila Klesha. Abhigata Akhila Klesha. Sada Krishna Smrita Kriya. And Siddhasu Santata Prema Sukha Sadva Parayana. Sada Sukha Parayana.
And one who is always fully immersed in Aquele que está activities, sempre related to Sri Krishna, completamente who is absorto em atividades relacionadas a Krishna unacquainted with impediments, or e que está completamente livre de impedimentos e de sofrimento material incessantly e que está taste the bliss of prema is called sempre saboreando a bem-aventurança de Prema é chamado de Shuddha Bhakta. Aprenda esse verso. Esse verso é muito lindo. how to do sadhana and siddha. Qual a diferença entre Sadhaka e Siddha? Esses dois versos você deve aprender. Abhignata akhila klesha. Abhigata Akila Klesha. Never feeling any kinds of Ele nunca sente distress. nenhum tipo de sofrimento, de infelicidade. Abhignata klesha. No any distress and unhappiness. Ele não sente nenhum tipo de sofrimento e infelicidade. First is abhignata akhila klesha. Abhigata Akila Klesha. Ele não tem Klesha. Não tem nada disso. Abhignata akhila klesha Abhigata Akila Klesha. or sada Krishna kriyapara. Always absorbed Está sempre absorto service to Krishna. em servir a Krishna com seu corpo, mente e palavras. And and who incessantly taste the E bliss aquele of que prema. incessantemente saboreia a bem-aventurança de Prema, That is the prema. ele obteve Prema. One who attains the prema, that means Quando a pessoa atinge Prema, significa que ela está livre de todos os tipos de anartas e que tem o Darshana diretamente. Esse é o processo. so these two verses are very important. Então esses dois versos são muito importantes. Quem é Sadhaka It's called e quem é Siddha. one is called sadhana siddha, É aquele que é Sadhana Siddha nitya siddha. e Nitya Siddha. Tem esses dois. One who attains Com aquele que atingiu bhajan and sadhana. a perfeição por meio de Bhajana e Sadhana é chamado de Sadhana Siddha. Showing one who attains the Aquele prema que obteve Prema Dasha by the performing his sadhana. por meio de It's called fazer Sadhana. siddha. Ele é chamado de Sadhana Siddha. Sadhana stage already he No, ele já atravessou o estágio de Sadhaka. siddha one prema. Agora ele está no estágio de Siddha. Eu falei, When you comes in the stage of prema dasa, quando he você cannot quando, stay longer. quando ele chegar ao estágio de Prema Dasha, ele não ficará mais muito tempo neste mundo. Few days, few months, few years, 2 dias, alguns meses, alguns few anos, years. talvez alguns anos. Mas ele vai ter que abandonar este corpo, Attain prema dasa. porque ele já obteve Prema Dasha. And those are nitya parikar. Mas aqueles que são Nitya Parikara, eternos associados de They are Krishna, coming from Krishna desires and they eles also vêm pelo desejo de Krishna e Krishna eles também irão retornar pelo desejo de Krishna. Vocês entendem? Nitya Siddha, they are coming. And Rupa Sanatana. Os Nityasiddhas vêm como Rupa e Sanatana. Sanatana are 6 Goswamis. Rupa e Sanatana, nossos 6 Goswamis. No, you cannot say, you cannot. If you not come in the same level, you cannot understand. Se você não Just you thinking, chegar oh, his no mesmo nível, Nitya. você não vai conseguir entender. Você só pode pensar, você só vai pensar, ah, eles são Nityasiddha. Como saber quem é um Mahabhagavata? Se você não for um Mahabhagavata, você não vai poder dizer que aquela pessoa é um Mahabhagavata. Você apenas ouviu alguma coisa e está repetindo.
A gente ouve dizer, o meu Gurudeva é Ramana Manjari. Você ouviu, mas você não viu a forma de Ramana Manjari. Você já viu? Você não viu. Alguém te contou. Então você está repetindo, ok, meu Gurudeva é Ramana Manjari. Mas se você chegar no estágio, pelo menos de Bhavadasha, então você vai compreender a sua própria forma constitucional. E aí você poderá vê-lo. Você entende? Você não tem olhos. Então como é que você vai ver os outros? Primeiro é necessário ter olhos ou não? Abre os olhos. A gente faz o pranama mantra. Agyana timirandase agyana jana shalakaya chakshu umilitayana. Você entende? Se alguém não abrir os olhos, não vai poder enxergar. Sem abrir os olhos não dá para enxergar. Da mesma maneira, quando você chegar ao estágio de prema, aí você vai entender. De outra maneira, não. Quem é um Mahabhagavata, reconhece outro Mahabhagavata. Agora, se você não é um Mahabhagavata, o que você diz é só uma imposição, aropa. Então, por causa disso, tem os 5 estágios de Bhakti, Aropa Siddha Bhakti. Então, vem Sangha Siddha Bhakti. Então, Swarupa Siddha Bhakti. Aquele que atinge o estágio de Swarupa Siddha Bhakti, ele está conformado. Aí ele está convicto de quem é um Mahabhagavata. Mas se você não é um Mahabhagavata, como é que você vai saber? Uma pessoa tola não pode dizer, essa pessoa é inteligente. O inteligente pode dizer para o outro, esse aí é tolo. Mas o tolo não pode dizer quem é inteligente. O Murkha não reconhece o Pandita, mas o Pandita reconhece o Murkha, o tolo. Isso é simples. Porque Bhaktivinoda Puri Maharaj falou, você está dizendo, ele é um devoto puro. Você entende? O devoto puro reconhece outro devoto puro. Por essa razão eu disse, a pessoa tola não vai dizer quem é inteligente, mas o inteligente pode reconhecer o tolo. Isso é simples. Ele é inteligente. Quem é inteligente vai poder dizer para o outro, você é inteligente. Mas você não tem conhecimento nenhum, será inútil. O meu Gurudeva Srila Vamana Goswami Maharaj dava esse exemplo. Ok, você é médico. Se você não é médico, se você não tiver nenhum conhecimento de medicina, você apenas ouviu.
medicine decided. Then both you can recognize to each other. That is the process. You understand? Eh? Just you listen. This what if is it one person okay, okay you are doctor. Somebody must make it. You are doctor. Just you are if you are not doctor, then you have no any knowledge about medicine doctor. No? Just you listen this part. But when you will get that degree, doctorate degree, medicine decided, then both you can recognize to each other. That is the process. You understand? You understand? And before that is you are just gazing. Gazing understands. Gaze. Huh? Então, Supposing, gazing this. ele está dizendo que quando o médico obtém o diploma de médico, aí nesse momento ele vai poder, quem é médico vai poder se reconhecer entre si, que antes era só uma empolgação. The first stage of bhakti, that is called arupsita. Então, o primeiro estágio de Bhakti é Then Arupasita, second stage of bhakti, e that o is called segundo estágio de Bhakti é what bhakti? Sangasita. Sangasida. Sangena siddha jayati. Sangana Siddha Jayate. Then guru qualification. Com a associação dos sadhus, boas qualidades irão vir para você. Tudo está explicado aqui. Sangasiddha bhakti, good qualification. Sangha Siddha Bhakti, boas qualidades irão vir. Os anatas estão saindo. Mas isso não é o suficiente. Sarup siddha bhakti. Quando você entrar no estágio de Swarupa Siddhi Bhakti, One who realizes Swarupa Siddhi Bhakti é consciousness of consciousness. aquele que compreende a sua própria forma constitucional, e com essa forma constitucional ele vai ter o Darshana de si mesmo e do Senhor. Se você conhecer a si mesmo, você vai poder conhecer os outros. Se você não for médico, alguém só apontou para você e falou, você é médico. Talvez você tenha algum conhecimento de medicina, aí alguém já disse, você é médico. Mas quando você se forma e obtém o diploma de médico, aí você encontra com outro médico, aí vocês vão poder reconhecer quem é médico. Esse é o processo. Você entende? O devoto reconhece outro devoto, mas os não devotos não podem reconhecer o devoto. Se você praticar o Bhakti, algo você vai poder saber, de acordo com o seu nível, você vai poder reconhecer. Isso é simples. De acordo com o seu estágio de Bhakti, Bhakti tem diferentes estágios. Shraddha, Sadhu, Sangha, Bhajana, Kriya, Anartha, Nevriti, Nitya, Ruti, Asati, Bhakti, Bhava, diferentes estágios. Então, de acordo com o seu conhecimento, você vai poder reconhecer os outros. Se você não estiver no mesmo nível, você não vai poder reconhecer completamente uma pessoa. Se você não estiver no mesmo nível dela, esse é o processo. Brahmaji recitou esse verso. Todo mundo está pensando que eu sei de tudo, Tata Siddhanta, que eu sei do Senhor, mas Brahmaji está dizendo, deixa eles dizerem que eu sei de tudo, mas não é possível. Sem a misericórdia do Senhor, sem receber a misericórdia do Senhor, você não pode conhecê-lo. O Vaishnava reconhece outro Vaishnava. Por essa razão, Bhaktivinoda Thakura canta. No Padashamrita está dito
the 4 types of Vaishnava. Os 4 tipos de Vaishnava. Saying this, Jayamuna Vaishnava Chaniya Gaya, E aí, Adar Kari. Bhaktivinoda Thakur canta esse bhajana. Krishna is just a great Manasa Chaniya Gaya, Adar Kari. The 4 types of Vaishnava. They are the Bengali song. Então essa canção é em Bengala. Saying this, Jayamuna Vaishnava Chaniya Gaya, Adar Kari. Esse nome dessa canção. Krishna is just a great Manasa. Essa letra de jeito para. Tem no Gita Guti, né? De Jamuna Vaishnava. Tá falando do verso do Padeshamita Krinesh, né? Tá gritando Manasadeta. Jai Jamuna Vaishnava. É a canção de Bhaktivinoda Thakur. Eu tô só explicando o que está sendo dito. Sangodosa Samuna Dikita Vanagaya Jejaman Vaishnav Chaniya Gaya Adar Kari. Vaishnava Kripa Vaishnava. जब जमुना वैष्णव चनिया गया आदर करिए ये जमुना वैष्णव De Jamuna Vaishnava. Ye Jamuna Vaishnava. Okay. Pardon? नहीं कैसे जय जमुना वैष्णव भजन उत्साह भक्ति दूसरा अजय जय जमुना वैष्णव De Jamuna Vaishnava. जय जमुना वैष्णव हरिदेव जय जमुना वैष्णव चिनिया लिया आदर करिए Então, não tá aqui, mas a gente, de qualquer forma a gente encontra depois. I think that this song is very, very Eu acho que essa canção, na verdade, é Hari Hari. according to De Vaishnava, acordo com. I recognize and to give respect to. De acordo com o Vaishnava, você pode reconhecer e dar respeito a ele. कभी मुझे वैष्णव चाहिए
Kabe moi Vaishnava chinibo. They are given. Jejano Vaishnava chiniya loiya adara koribe jabe. Vaishnavero kripa aye sarva siddhi avasya pai vitai. Kabe moi Vaishnava chinibo. Kabe moi Vaishnava chinibo Hari Hari. É a canção Vaishnava, canção Bengali. Last line is A última linha. Jejano Vaishnava chiniya loiya adara koribe jabe. Vaishnavero kripa aye sarva siddhi avasya pai vitai. There are different types of worship. Porque existem diferentes tipos de Vaishnava. E você tem que dar respeito. Esse é o processo. Como dar respeito para o Uttamadhikari Madhyama, Kanista, Uttame Sususa Jani, Jejano Vaishnava Chiniya Loiya Adar Kariba Jabe. Vaishnava Kripa Jahe Sarva Siddhi Avasya Pai Vittabe. Vaishnava Charitra Sadai Pavitra Je Dinde Hinse Pari Bhakati Vinod Nasambhasitare Skatare. Esse é o processo. Vocês entendem? Jejano Vaishnava Chiniya Loiya Adar Kariba. Então, Kanista Madhyama Uttam. E você é sem noção, hein? बार-बार मौका मारता इसी कीर्तन में है सब तरीका है कभी मुई इस पहले का कभी मुई वैष्णव चीनी बोरी बोरी actually this is for the Madhyam. Na verdade isso é o que? Madhyama Uttam. Uttam Vaishnava. Quem é? Madhyam Uttam Vaishnava. É isso. Uttam nada. Uttam já é Uttam. Ele está na Astakaliya Lila. Todas as instruções são dadas para o Madhyama Vaishnava. Para o Kanista Adhikari não precisa dar instrução. Porque ele não vai ouvir seus conselhos. Então, no Upadeshamrita está escrito lá. Todas essas instruções são para o Madhyama Adhikari. Você entende? Kanista e Uttam, eles externamente parecem ser iguais. Você entende? Kanista e Uttam Bhagavata externamente têm as mesmas atividades. Porque Kanista não segue nenhuma regra. E o Uttama também não segue nenhuma regra. A Avaduta é um estágio diferente. Então todas as instruções são dadas para o Madhyama. Então, o Kanista Adhikari tem que chegar ao estágio de Madhyama Adhikari, ao menos Madhyama Kanista Adhikari. Madhyama Kanista significa aquele que chega pelo menos no estágio de Nista. E aí você vai ser Madhyama Kanista. E Raganuga Bhakti começa no estágio de Ruti.
De Madhyam Kanista até Madhyama Madhyam. one who come in Então, the Madhyam, stage of Madhyam é estágio de Ruti. Asakti. E Madhyam Uttam é estágio de Ashakti. Uttam becoming in the stage of almost is coming a Rati. Então, Madhyam Uttam... And Não, Uttam peraí. Bhagavad actually with one Peraí. Madhyam Ruchi. It is come in the stage of Ruchi. Then it will come with Madhyam Kanista. Então, ele falou que Come in the stage of Ruchi. estágio Nista é Madhyam Kanista. Raganugana Bhakti começa no estágio de Ruti. Then it is called Madhyam or Madhyam Kanista to Madhyam Ruchi. Then Madhyam. Então, de Madhyam Kanista vai para Madhyam Madhyam. One who come in the stage E Madhyam Uttam é quando você chega no estágio de Ashakti Dasha. and Madhyam Uttam is coming in the stage of almost is coming a Rati. E Madhyam Uttam é quase no estágio de... Uttam Bhagavad actually with one who come in the Ra- Uttam Kanista. Peraí. Uttam Madhyam. Madhyam Uttam one who come in the stage of Asakti. Então, Madhyam Uttam quando vai no estágio de Ashakti. Uttam E Madhyam Uttam come in the stage of almost is coming a Rati. já está quase no estágio de Rati. And Uttam Bhagavad E o Uttam Bhagavata Uttam Kanista é quando você chega... stage of Bhagavata. O Uttam Kanista é a estágio de Bhavadasha. Before Bhav, that's called Rati. Antes de Bhava é Rati. Stage. Então tem esses estágios. You understand this? Entenda isso. Uttam is beyond of all rules and regulations. E o Uttam Uttam está além de todas as regras e regulações. Always absorb Astakali. Ele está sempre absorto na Astakaliya Lila. But when his mood coming down in Maya, Mas then he quando will start. o humor Otherwise he will be- because Uttam qualification is there. But when his mood coming down in Madhyam, then he will give instruction. quando o humor dele baixar para Madhyama, aí ele vai dar instruções. De outra maneira, não. It's because Uttam qualification Porque is there. a qualificação do Tama é que... But that qualification Qual é a qualificação do Tama? Bhutesu, Sarva Bhuteshu Yapashet Bhagavad Bhava, Bhagavat Bhava Atmanaha Bhutani Bhava, Bhagavat Atmani Esha he looks everywhere. He is Bhagavatottama. Ele vê all the living entities a sua estadeva em todo lugar. Ele vê que todas as entidades vivas estão servindo a sua estadeva e que a sua estadeva reside no coração de todas as entidades vivas. Então o Uttam Bhagavatam, ele não vai dar nenhuma instrução, porque ele vê que está todo mundo servindo a sua estadeva com seu próprio humor. everybody is servicing Ele pensa, his own mood. está todo mundo servindo a minha estadeva com o mesmo humor que eu. Everybody serve Aquele que é Madhurya Bhava acha que está todo mundo servindo em Madhurya Bhava. Isso é assim. is the symptom. Esse é o sintoma. O Uttam Uttam Bhagavata. And then Sukadeva Goswami. Assim como Shukadeva Goswami Pada. But then same person, Uttam Bhagavad, where is he? Mas a mesma pessoa, o Uttam Bhagavata, Comes down. quando o seu humor baixa, Down in the stage of então Madhyam. Then he will give instruction. ele fica no estágio de Madhyama, aí ele vai poder dar instrução, porque essa é a qualidade do Madhyama. Qual é a qualificação dele? Ishwari Tadesnesu Bali Sheshu Sacha Kripokesha Kripopesha. is Madhyam Bhagavad. Esse é o Madhyama Bhagavata. Ishwari Prem. Ishvara Prema. Deep attachment. Ele tem amor e afeição, Deep attachment. apego profundo pelo Senhor. Prema é um apego profundo. Prema Prem means, Ishwari Prem means he attained the stage of deep attachment as a prem. Então ele está falando que esse apego profundo não é que só o Tama Bhagavatam vai ter. Esse prema, ele vem no estágio de Ashakti, apego profundo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Prem.
That's love and affection, deep attachment is love. Your prem means deep attachment. Prem. Prem means not the Uttam Bhagavad prem. Where Bhaktivinoda Thakur generally explained. Prem means, Ishwari prem means you attain the stage of deep attachment as a prem. Maitri, he makes the friendship. Maitri, ele faz a amizade com o devoto. Kripa, He gives mercy. ele dá misericórdia. Upeksha Upeksha significa negligenciar. Ele faz isso com aqueles que são opostos a Bhakti. And so, Uttam Bhagavati, look, everybody is doing Mas o Uttam Bhagavatam vê que está todo mundo fazendo bhajana. Então não precisa dar instrução para ninguém. Vocês entendem? So, who will give mercy? Então quem irá dar misericórdia? Madham. O Madhyam Bhagavatam. Madham Bhagavad, Madham Vaishnava. Madhyam Bhagavatam, Madhyam Vaishnava. Ele vai dar instrução. Esse é o processo. Because he has Shastra knowledge. Porque ele tem conhecimento das escrituras. Some realization also. Mas Not to realization. Because he coming in the stage of Rati Dasa. Knowledge of the scripture. But only Shastra knowledge. Madham Vaishnava. So who will give mercy? Madham. Madham Bhagavad, Madham Vaishnava. He will give mercy. então Madhyam Bhagavatam, Madhyam Vaishnava vai dar misericórdia. Esse é o processo. Porque ele tem conhecimento das escrituras. But only Shastra knowledge. Shastra, conhecimento dos Shastras. Not complete realization. Because he coming in the stage of Rati. Mas apenas por ter conhecimento das escrituras, a autorrealização não virá, não será uma autorrealização completa. Porque Dasa. Not bhagi. Shastra knowledge. Some realization also. alguma realização vem, mas não é uma realização completa. Rati Dasa. Porque ele chegou no estágio de Rati Dasha, não Bhava. So for this regard, Então, por essa razão, tenha a misericórdia. three types of Kanishta, Então, three types of há 3 tipos de Kanista, 3 tipos de Madhyama e 3 tipos de Uttam Bhagavatam. Esse é o processo. Vocês entendem? Gurudeva é o Uttam Bhagavatam, mas ele vai dar misericórdia quando o seu humor baixar para Madhyama. De outra maneira, ele vai estar sempre absorto no Astakaliya Lila. Sadaka Rupena Siddha Rupena. Então aqui está claramente explicado. What Bhaktivinoda Thakur eating, sir? Can you see another place? Another book. They have. Hari Hari Kavi Moi Vaishnava Chenivo Hari Hari. Assam was partially written Hari Hari. No, what Bhaktivinoda Thakur eating, sir? Can you see another place? Ele falou o que Bhakti... Ele falou que ali no livro dele está escrito o que Bhaktivinoda Thakur escreveu originalmente. Mas que alguns livros têm alguma coisa, alguma variação. Então, por essa razão, Vaishnava Charani, Kalani, Khani, Mativo, Hidari, then first Hari, and then Dhari, because primeiro Hari, então Dari. particular meter. Porque é uma métrica particular e aí a entonação vem, Then Gayatro Hoy, a melodia vem. Anantramai, Anurakta. Koni, Suni, Jobi, Tobi, Hari. What did you Hari? Hari. Por essa razão, Hari Dari, você entendeu?
Então agora já são 10 horas. Jai Shila Gurudeva aqui.